Então, boa tarde para todo mundo. Olha, só uma coisinha. Agora eu percebi que o computador não tá conectado na bateria, vai descarregar. Muito bem. A gente já falou hoje de conjuntos densos. Não sei se o conjunto exatamente é sempre denso em relação a um outro conjunto. Então, vamos começar aqui. Essa definição não tem no pequeno, não, tem no livrão, no livro grande, né? Deixa eu. Tá na página, acho que não lembro qual página aqui, mas bem no finalzinho do capítulo, tá? 358. Então, um conjunto X contido em R é denso em R. Aqui, a definição é denso em R, mas pode ser denso em outro conjunto. Um conjunto é denso num outro conjunto, né? Não necessariamente só tem o R aqui. Mas um conjunto X ele é denso em R se ou quando, né? Dado a B reais, existe um X no Xão, tal que o intervalo ou o X está entre A e B. Aliás, aqui está faltando um detalhe, tá? Dados A e B reais com A menor que B, existe, tá ok. Basicamente é o seguinte, o conjunto é denso nos reais, se você pega qualquer dois pontos dos reais e você consegue um elemento desse conjunto entre esses dois pontos. Basicamente é isso. Eu vou dar alguns exemplos, não agora, né? Mas os exemplos, eles não são simples de conjunto um, quando o conjunto é denso no outro, nunca é um exemplo simples. Mas o primeiro que a gente vai, por exemplo, os dois conhecidos, os racionais e os irracionais. Porque a ideia, por exemplo, se eu pego dois números reais aqui, né? Sempre existe um número racional que está entre esses dois reais e também sempre existe um número irracional, tá? E aí dizer que, dados dois números reais, sempre eu consigo um racional lá no meio, ou no intervalo AB, né? E, e, e os irracionais também, é dizer que os racionais é denso em R e os irracionais também é denso em R, é a mesma coisa. E aí, digamos assim, esse primeiro exemplo, né, do conjunto denso nos reais vai vir como teorema. Então, o que a gente vai provar é que dados Q, né, ou os irracionais e os irracionais, então Q, como não tem símbolo para irracional, então é os racionais e o conjunto que não é racional são densos em R, né? Tá?
A prova é o seguinte. Então a gente vai pegar, eu vou pegar como é que é o primeiro dos racionais, né? Tá no livro essa prova. Eu vou fazer de duas maneiras, porque uma delas, aliás, as duas são meio que a mesma coisa, mas só que é uma maneira de ver de outra forma, a mesma coisa que ajuda a resolver alguns exercícios, tá? Então, primeira coisa, que o Q é denso, tá? Que a gente vai provar, então vou pegar o quê? Vou pegar dois. Então, de fato, dados A e B, ou sejam, né? Tá? Então, sejam A e B números reais, com A menor que B, e eu vou provar que existe um racional entre os dois. Um racional. Depois a gente vai provar que existe um irracional entre os dois também. Não é difícil, não, a prova. Aí a ideia é usar aquela propriedade arquimediana, que eu vou colocar aqui como asterisco, tá? Só para a gente usar. Que tudo que... porque é muito mais fácil vocês olharem agora comparando do que se eu ficar falando aqui, tá? Então a propriedade que eu vou usar, que é essa aqui, eu vou escrever aqui, dado, né? Para todo A maior que zero, em R existe... É o item C do teorema que eu provei na aula passada. Existe um N natural, tal que zero é menor do que 1 sobre N, que é menor do que A. É isso que eu vou usar, tá? E aí, basicamente é o seguinte, como o A é menor do que o B, aí eu vou ter que o B menos A é maior que zero, e aí essa constante B menos A ela vai fazer o papel do A nessa linha vermelha aqui, nessa propriedade vermelha. Para todo número positivo existe um natural, então que o inverso dele é menor que aquele número positivo. Então, pela propriedade acima, né? Pela propriedade acima, propriedade existe um N natural, tal que o inverso dele é menor que o número positivo, né? Vou descer um pouquinho aqui. Tal que o zero vai ser menor do que 1 sobre N, que é menor do que B menos A. Tá? Aí a ideia agora é definir um conjunto. Eu acho que eu poderia até fazer do jeito que está o pequenininho, mas eu vou fazer do jeito que está o grandão. Porque é só uma maneira de escrever do pequenininho. É da seguinte, ó, eu vou definir, ou é definido, né? Defina esse conjunto A como os números inteiros, tais que M é maior ou igual do que N vezes... Deixa eu dar uma colada aqui.
Ah, é porque o livro usou P aqui, mas é a mesma coisa. Então, onde o livro usou. Aqui, pronto. Então, esse conjunto aqui, ele, primeira coisa que a gente deve observar é que ele é não vazio. Porque um conjunto dos inteiros que é limitado inferiormente, né? Porque qualquer elemento dele o n e o b eles são fixados, tá? Então qualquer elemento do conjunto ele é maior ou igual do que essa constante. Então ele tem elemento mínimo, ok? Aliás, por que que ele é não vazio, primeiramente, né? Pela propriedade arquimediana, que eu falei na aula passada, né? Vou só colocar aqui um rabisco, depois eu vou apagar. Não sei se vocês lembram, para todo A e B com A positivo, existe um N natural, né? Tal que o N é maior do que a B, né? Uma coisa assim. Ou é A sobre B, é B sobre A. Mas é equivalente. Porque nesse caso aqui, é como se o N estivesse fazendo o papel do A, tá? Ou do 1 sobre A, na verdade. Que o E é positivo. Então ele é não vazio pela sua propriedade. Então, no mínimo, tem os naturais. Tem algum natural aí dentro. Ele não. Ok? Então, note que A é não vazio. E seja. Aí eu vou usar a mesma anotação que está no livro, só para vocês identificarem. Seja, ele colocou M0 como sendo o mínimo, ou seja, o menor número que satisfaz isso aqui, tá? Ou elemento mínimo, né? Ok? E aí, como esse M0 é o mínimo, o M menos zero, o M menos zero não, o M0 menos um não pode estar nesse conjunto A, porque o M0 é o mínimo, né? Como M0 é mínimo, M0 menos um ele não pertence a A. Porque se ele pertencesse, ele seria menor do que o elemento mínimo, né? Aí se ele não pertence a A, quer dizer que ele satisfaz essa desigualdade aqui contrária. E aí, né? Dessa forma, M0 menos um é menor do que N sobre B. Isso significa que M0 menos um sobre N é menor que B. Deixa eu ver se eu estou seguindo corretamente aqui. Porque é muita coisa, não vou lembrar de tudo, não. Ah, tá. Aí é o seguinte, esse número M0 menos um sobre N é um número inteiro. Não é um número inteiro, é um número racional. Quer dizer que ele é um número racional. O M0 menos um é inteiro. E o N também, é natural. Aí essa fração é um número racional. Aí esse número aqui que eu vou provar que ele vai estar entre A e B. A gente já verificou que ele é menor do que o B. Aí eu quero provar que ele é maior que o A, tá? Então mostraremos que o A é menor, ok? Então se eu provar isso, acabou. Porque essa fração é racional. Subir um pouquinho. E aí, dá uma colada aqui. Ah, é por absurdo, né?
Não vou lembrar da prova toda, não. Principalmente porque são duas partes. E aí é o seguinte, se por contradição, se ocorre o contrário, né? Se o m0 menos 1 sobre n é menor ou igual do que a, o que, que vai ocorrer? Primeira coisa, que m0 menos 1 sobre n, né? Menor ou igual que a. O a, por sua vez, é menor do que o b. E o b, por sua vez, é menor ou igual... Tá vendo? O m0, ele pertence ao a. Então, m0 é maior ou igual do que nb. Ou seja, m0 sobre n é maior ou igual do que b. Tá? Isso aqui, m0 sobre n. Ok? E aí, basicamente, eu vou só fazer um desenho aqui, depois eu vou apagar. Eu tenho aqui um número m0 menos 1 sobre n, o outro o a, o outro o b, e o outro m0 sobre n. E aí, quando isso ocorre, esse tamanho aqui, ó, é maior do que esse aqui, tá? Ou seja, esse elemento menos esse é maior do que este menos este. É isso que eu quero dizer. Ou seja, isso aqui implica que m0 sobre n menos m0 menos 1 sobre n é maior do que b sobre a. Ou maior ou igual, né? Agora eu vou apagar esse desenho aqui. Agora, isso aqui, por alguma razão, vai gerar um absurdo, porque quando eu for simplificar essa expressão aqui, vai ficar n, né? m0 menos m0 mais 1 maior do que b sobre a. E aí vai cancelar esse m0. E aí ficou 1 sobre n maior do que b sobre a. Só que isso aqui é uma contradição, né? Porque 1 sobre n lá no começo é menor do que b sobre a, tá? Aqui, ó. Existe 1 sobre n tal que, ou existe n tal que 1 sobre n é menor que b sobre a. Certo? Aqui pode ser igual esse negocinho aqui, porque o b pode coincidir com o m sobre 0, o m0 sobre n, e o a pode coincidir com o m0 menos 1 sobre n. Mas mesmo assim fica igual aqui, mas aí contradiz de toda forma a outra lá. Que é justamente a negação daquela é essa aqui, né? Então, contradição, logo o quê, né? Porque nós supomos, ou foi suposto que, aqui, que o m menos 0 aqui, ó, m0 menos 1 sobre n é menor ou igual que a. Contradição, logo ele é maior que a, tá? Logo, m0 menos 1 sobre n é maior que a. E como ele já era menor que b, então ele está entre a e b. Ok? Ou seja, dá R$ 2, existe um racional que está entre esses dois.
Agora a gente vai provar que os irracionais são densos, né? A prova é muito, é basicamente a mesma coisa. É R menos Q é denso. Ok, ou seja, né, assim, dados R$ 2, existe um irracional que está lá dentro. Então, com efeitos dados, se A e B são... Aí a mesma coisa, ó. No anterior, pela propriedade arquimediana, existe um natural tal que 1 sobre n é menor que b sobre a. Aí aqui, ele só fez trocar por um outro número conveniente, né? O Elon usou raiz 2, mas não poderia ser qualquer outro irracional. Então, tais que... Então, se A e B são tais que A é menor que B, existe, né? O mesmo raciocínio anterior, n natural, tal que 1 sobre n vai ser maior que zero, vai ser menor do que... Vou dar uma colada, mas é b sobre a, b menos a sobre raiz de 2. É b menos a dividido por raiz de 2. Porque esse número aqui é positivo, esse aqui é positivo, e aí eu posso fazer isso pelo mesmo motivo do outro. Tá? E aí a construção é exatamente a mesma, mas eu vou fazer de qualquer forma. E aí, seguindo o raciocínio, o que aconteceu? Nós definimos um conjunto, né? Fazer a mesma coisa. Então, defina A. Vou botar aqui. Tal que M0. Aliás, são os M's racionais. Racionais não, inteiros. Tal que o M0 é maior ou igual do que B, N, raiz de 2. O outro conjunto não tinha raiz de 2, mas isso aqui é com raiz de 2. É o mesmo esquema, né? Vai ficar para que no final dê certo lá aquela desigualdade. E aí a mesma coisa, seja M0 o elemento mínimo de A, e aí assim, né? M menos 1, M0, não está no conjunto, porque se ele tivesse, seria, contraria, contrariaria, iria contradizer, né? A minimalidade da M0. Então, isso aqui não pertence ao A, ou seja, M0 menos 1, ele satisfaz a desigualdade contrária ali, tá? E aqui, ó, isso aqui implica que M0 menos 1 sobre N vezes 1 sobre raiz de 2, né? É menor que B. Eu acho que eu coloquei a posição errada, mas a gente vai descobrir. Aí esse número aqui é irracional, só que... E aqui teria que provar, né? Que um número Q vezes um número que não é racional dá um número que não é racional também, tá? Mas se vocês depois podem verificar como exercício. Tem até um exercício disso no... Eu acho que é nesse livro vermelho aqui.
Muito bem. Aí esse número é justamente o que eu vou provar que ele está entre A e B. Ele já é menor que B, e a gente vai provar que ele é maior que A. E aí é a mesma coisa. Suponha que ele seja maior, menor, né? Ou menor ou igual. Ok? E vai chegar na contradição. Por que vai chegar na contradição? Porque m0 menos 1 sobre... Aí o A, por sua vez, é menor que B, que é menor ou igual a mesma ideia, porque o m0 está aqui, então m0 sobre n vezes aquilo, tá? E aí, pelo mesmo raciocínio, seja o B menos A vai ser menor ou igual do que m0 sobre n menos isso aqui. Aí vai ficar a mesma coisa, né? O m0 vai cancelar, vai ficar 1 sobre n vezes 1 sobre raiz de 2. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é raiz de 2, né? B menos A menor ou igual do que 1 sobre N. E aí isso contradiz o fato de 1 sobre N ser, aqui, ó, ser menor do que B sobre A. Como está multiplicando, eu só tenho que mudar aqui, né? Pronto. Era isso que eu estava... Aqui, ó. Aqui é vezes, tá? Só para dar o... E não faz diferença, né? Se eu botar 1 sobre raiz de 2 e fazer todo o cálculo com essa ideia, ou raiz de 2, só para ficar a contradição ser correta aqui, né? Raiz de 2AB é menor ou igual que 1 sobre n, que é uma contradição ocorre justamente o contrário. E aí, portanto, né, o que nós havíamos suposto, né, isso aqui vai ser maior do que raiz de 2 e aí acabou. Do que raiz de 2 não, vai ser maior que A, né? Menor que B. Pronto. Tá? Então, os racionais é um conjunto denso nos reais, porque dados dois reais, sempre eu tenho um racional no meio, e os irracionais também, dados dois reais, sempre tem um irracional no meio, ok? Pronto. Agora eu vou provar um resultado. Esse resultado é bem geral, tem em outras situações também, que é dos intervalos encaixados, né? Acho que tem livro também que fala intervalos encaixantes. Esse resultado que o livro usa para provar que os reais é não enumerável, né? Mas se vocês lembram que a gente já fez isso numa aula anterior, né? Usando outra ideia,
Aliás, antes desse teorema, eu vou fazer um exercício aqui, que é do livrão, que o pequeno não tem muito sobre esse assunto, não, mas esse livrão grande tem. Que é o seguinte, né? Dado um P maior que um P natural, prove que os números racionais, da forma constituem um conjunto denso, denso em R. O que significa? Que dados R$ 2, sempre existe um número dessa forma aqui, entre esses dois, entre A e B, né? Dados A e B, sempre existe um número aqui com essa aparência, onde o P já foi dado, né? Você escolhe um número natural, fixa, sei lá, 3, e aí entre A e B sempre tem um número desse, por exemplo, né? Só para, sei lá, 1, 2, né? Aqui tem um número da forma m sobre 3 elevado a n. Pronto, dado qualquer A e B, né? E aí eu vou fazer esse aqui justamente porque a prova é muito próxima do que o que a gente acabou de fazer. Então, geralmente, os teoremas, as provas do teorema, tem alguns exercícios que basta você imitar a prova do teorema para aquele exercício aqui e adaptar. E vai encaixar do mesmo jeito. Por exemplo, né? Como é que eu comecei lá? Primeiro é porque, como é que é? Eu tenho que pegar primeiro os dois pontos, né? Dados A e B reais, né? Nem dados sejam, né? Até melhor, sejam com. Blá, blá, blá. E agora a gente vai ter que construir um racional daquela forma que está entre A e B. Eita, pronto. E aí o truque aqui eu vou já fazer, porque o truque é justamente usar a propriedade arquimediana de uma forma conveniente, né? Então, o que que acontece? Daí existe um n natural, tá ok? E você vai escrever um sobre. Como é que é?
Eu vou colocar o N não, porque o N eu já estou usando aqui, tá? Eu estava confundindo. O N aqui, se eu botar N, vai ficar N elevado a N, vai ficar esquisito. Existe um P, eu vou usar P aqui. Aí aqui, o truque é o seguinte, você tem que colocar 1 sobre P maior que zero, menor do que raiz enésima de B menos A. Que vai ficar 1 sobre P elevado a N menor que B menos A no final. Aí você tem que fazer isso. Aí é a mesma coisa. Então aí vai defina um conjunto M maior ou igual do que o P. Eu acho que é a mesma coisa. Vamos continuar. Se o conjunto estiver errado, vocês estão vendo isso? O carro do vizinho aqui deu pau. Se o conjunto estiver errado, a gente muda. É bom que. Porque eu não defini conjunto nesse aqui, né? Na verdade, colocou assim. Deixa eu apagar aqui. O conjunto é tal que M é maior ou igual do que BPN menos um. Que isso aqui é uma constante. Ou então M mais um é maior ou igual do que a mesma coisa, né? Mas isso aqui eu só estou definindo esse conjunto porque eu já fiz a conta ao contrário e essa conta tem que ser feita ao contrário. E vocês veem que tem que fazer isso aqui. Vamos tentar imitar para ver se dá certo? Porque eu não concluí a prova, não. Muito bem. E aí a mesma coisa, né? Seja M0, vamos ver se dá certo. M0, o elemento mínimo de A. Aí, pelo mesmo motivo, M0 menos 1 não está, né? Aquela mesma história. Daí, então eu vou resumir aqui, ó. O M0 menos 1 mais 1, né? Porque os elementos do M são M mais 1 maior 1. Então, M0 menos 1 mais 1, ele tem que ser menor, né? Satisfazer a outra desigualdade. Ok? Tá vendo? E aí você faz aqui, M0 sobre Pn é menor do que B. Aí será que esse M0, tá vendo? Agora eu quero provar o quê? Que ele é maior que A. Suponha, se o M0 sobre Pn for, como eu quero maior, né? Se ele for menor ou igual que A, tem-se. Vocês estão vendo? Eu estou simplesmente imitando tudo que foi feito. Aí a mesma coisa. Agora o M0, ele tá lá, então isso aqui é menor ou igual, ó. Olha a definição do M0 mais 1 sobre P elevado a N. E aqui, mesma conta, M0 mais 1 sobre P elevado a N menos M0 sobre P elevado a N tem que ser maior ou igual do que B menos A. E aí eu concluo que 1 sobre P, né? E aqui é que vem o fato de eu pegar que isso aqui é maior ou igual do que a raiz enésima, tá? Eu fiz essa conta toda ao contrário. E aí, o fato dele ser maior ou igual
do que a raiz enésima, contradiz lá no comecinho o fato do existe um P natural porque ele é menor do que isso. É contradição. Absurdo, né? E aí acabou. Tá vendo que eu fiz exatamente a mesma coisa. Hum, o absurdo, cadê, ó? Se o M0 sobre P elevado a N é menor ou igual do que A, logo ele tem que ser maior que A. Tá? E aí ele já era menor que B. Tá? Ou seja, dado dois números reais, existe um elemento dessa forma entre eles. Logo, aquele conjunto lá é denso nos reais. Então, às vezes, os teoremas, às vezes, a técnica que é usada ajuda você a resolver outros exercícios simplesmente copiando o que aconteceu. Muito bem, né? Agora, como eu falei, agora sim eu vou provar o teorema lá dos encaixados. E esse teorema você pode usar. Ele aparece em outras situações, mas bem mais gerais. Mas por enquanto vai ficar só para provar que os reais é não enumerável. Como é que é esse teorema, né? Então, seja I1 contido em 2 contido em N. Contido não, perdão. O I1 contém o I2, que contém tan, 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 e N que contém tan, 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 tan. Então, uma sequência de intervalos, né? De fechados, limitados, fechados e fechados. Ele colocou assim, né? Se escreve como ANBN. Então, essa interseção, ela é não vazia. Quando você pega todos os ienes, né? É não vazio. Tem alguma coisa ali. Quando você pega, basicamente é o seguinte: você tem intervalos que eles se encaixam. Por exemplo, aqui eu tenho o I1, e aí ele contém o I2, que contém o I3, né? Aqui é o I2, aqui é o I1, e aí por assim, e assim sucessivamente. Se os intervalos forem fechados, limitados, a interseção é não vazia. Se for semi-aberto ou aberto, pode ser que seja vazia a interseção. Viu? E além disso, né, essa interseção, além disso, a interseção é um intervalo AB, ou seja, pode ser que seja um ponto, né? Quando A for igual a B.
Aí chama de intervalo degenerado, quando o ponto A é igual ao ponto B. E aí, quando. Aliás, esse A aqui, por exemplo, e o A vai ser o quê? Sup de AN, e o B vai ser o ínfimo de BN. Tá? Basicamente, antes da gente prosseguir, você tem uns intervalos aqui. Eu tenho A1, B1, que é o intervalo é AN, BN, né? Aí eu tenho A2, B2, A3, B3. Aí o sup dessa sequência aqui vai ser o limite inferior do intervalo, e o ínfimo dessa sequência aqui vai ser o limite inferior. Desculpa, vai ser o limite superior do intervalo. No livro pequeno, ele só prova que a interseção é vazia. Ele não prova essa parte do. Que talvez não vá usar em lugar nenhum, né? E aí ele meio que não comenta. Tá? Então a demonstração é o seguinte, né? Se. E aí, como os intervalos são encaixados, né? Como caso. Eu vou colocar IN contido, aliás, contém IN mais um, tá? Né? Quando o N for 1, ele contém o I2, que o I2 contém o I3, Então, aí você tem isso aqui, né? O A1 é menor ou igual do que A2, menor ou igual, e a N. Basicamente é o desenho que eu escrevi aqui, mas fica melhor sempre fazendo o desenho. O A1, B1, 2, B2. Tá vendo? Os As vão ser sempre, vão estar em ordem crescente ou não decrescente, né? Se forem o mesmo ponto. E vão ser menores que os Bs. Então, eu vou ter aqui menor ou igual do que B, N, tá, B2, tá? Ou seja, se eu definir um conjunto só formado pelos ANs, esse conjunto vai ser limitado superiormente, logo ele tem sup, tá? Então, o conjunto A, ele é limitado superiormente por quê? Porque qualquer elemento dele, por exemplo, é menor do que o B1. É limitado superiormente. Então, existe o sup, né? Então, seja A o sup desse A aqui. Dá uma olhada aqui. E a mesma coisa, né? O conjunto dos Bs ele é limitado inferiormente, então ele tem ínfimo, tá? Então, da mesma forma, seja B o ínfimo desse B, onde o conjunto B é o conjunto formado pelos elementos Bs aqui. B1, tá?
Porque todo elemento dele é maior ou igual que o A1, por exemplo. Então ele é limitado superiormente. Inferiormente, e aí possui o ínfimo, né? Ok. Aí agora, por exemplo, se eu mostrar já essa inclusão aqui, essa igualdade aqui, já mostra que o intervalo que a interseção é não vazia, né? Ok? É a mesma coisa. E aqui, por exemplo, então a gente vai mostrar logo que vale isso aqui, tá? E aí, como é que eu mostro que dois conjuntos são iguais? Que um é igual ao outro. Óbvio. Mas não era o que eu quis dizer, não. É que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro, tá? Então, por exemplo, por que que isso aqui está contido aqui? Ok? E aí o seguinte, como o A é o sup, só conferir uma coisa aqui. Ah, tá. Como é o sup daquele conjunto, né? Sup do A. Então ele é maior ou igual do que todo elemento do conjunto, né? Tem uma coisa aqui que eu tô errando. Não, não tá certo. Não tô errando, não. Ah, não, eu tô. Peraí, não é isso. Não, 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 não. Seja x. É isso aqui. Mostrar que aquele conjunto está contido aqui é pegar um elemento lá e mostrar que ele está na interseção, tá? E aí é o seguinte, seja um x aqui, daí o x ele está entre A e B, né? Só que é o seguinte, como o A é o sup do conjunto Azão, ele é maior do que qualquer elemento do conjunto. Então o A é maior ou igual do que. Eu tenho que o A é maior ou igual que a n para todo n, tá? E por outro lado, como o B vai ser o ínfimo lá do conjunto Bzão, ele é menor ou igual a todo n, tá? Então eu vou ter que o AN, que é menor ou igual que A, que é menor que X, que é menor que B, que é menor ou igual que BN. Pronto. Era isso que eu ia falar. Assim, o X ele vai estar no intervalo AN, BN para todo N natural. E se ele está nesse intervalo, ele está na interseção, tá? Nessa interseção aqui. Pronto. Agora, se ele está na interseção, agora eu quero mostrar o quê? Que a interseção está contida aqui. E aí eu vou pegar um x nesse conjunto, seja x aqui. E eu quero mostrar que ele está. Eu vou fazer um desenho que fica mais fácil vocês entenderem. Aqui está o A, aqui está o B. E aí é o seguinte, eu quero que o x esteja aqui dentro. Então eu vou supor
que o x esteja aqui, e aí vai ter uma contradição, depois eu vou supor que o x está aqui, e aí tem outra contradição, logo ele tem que estar lá dentro. Tá? A pior das hipóteses, ele vai ser o A ou vai ser o B. Muito bem, então, como eu expliquei aqui, se o x for menor que A, e aí é o seguinte, o x... Deixa eu fazer um desenho aqui. Vamos fazer primeiro com o B, né? Se o x for maior do que B, uh, se o x for maior que B, e aí o que é que acontece? O B, ele é o ínfimo daquele conjunto. E aí o x sendo maior que B, ele não pode ser o ínfimo. Então tem que ter um elemento lá do conjunto, é a definição de ínfimo, tá? Vai ter que ter um elemento do conjunto que vai estar entre os dois. Então existe um N natural, N1, N0, tal que o B vai ser menor do que um elemento lá do conjunto, Bn0, né? Que é menor que o X. Não era isso que eu queria. Era isso que eu queria sim. Porque como o X ele está na interseção, por exemplo, que ele está na interseção, o X necessariamente ele tem que estar em todos os intervalos, né? Em particular, o X ele tem que estar no AN0, BN0, porque ele está na interseção, eu peguei ele na interseção, e aí se isso ocorrer, estou dizendo que o X ele está para cá, né? Desse intervalo aqui, existe um intervalo que ele escapa, e aí, contradição, porque como ele está na interseção, ele tem que estar em todos os intervalos, tá? É isso. É exatamente isso mesmo. Então, muito bem. Se o x está aqui, isso aqui, essa existência é da definição daquele segundo item do ínfimo, só que aquela segunda versão, tá? Que quando um está lá, vai existir um elemento do conjunto que vai estar entre o elemento que não é o ínfimo e o ínfimo. E aqui vai implicar que o x não está no intervalo n0, bn0. Aí contradição, ok? E a mesma coisa é o do A. Se o x estiver à esquerda do A, não. Se o x for menor do que o A, como é o sup, existe um N0, é a mesma coisa. Aqui o X, aqui está o A. Como esse aqui não é o supremo, então tem que ter um elemento aqui, do conjunto. Tal que o X vai ser menor do que o A, N0, que é menor do que o A. E aí, do mesmo jeito aqui, você acha que o X não vai estar no intervalo AN0, BN0. E aí é contradição de novo, porque o x está na interseção de todos eles, tá? Que ficou um pouco estranho, mas é o índice aqui. É B, o índice é N0, tá? Aí contradição. Logo, se o x está nessa interseção, o x tem que estar entre A e B, porque se ele estiver fora,
você encontra uma contradição. E aí, se ele está entre A e B, quer dizer que a interseção está contida no A e B. Se está contida no A e B, como já continha, né? É igual, tá? Por exemplo, vocês podem, como exercício, provar que isso aqui é zero. A interseção. Não, desculpa. Não tem. A interseção dos intervalos aqui, menos um sobre n. Um sobre n, não tem aquele n não, tá? Pronto. Porque por esse resultado aqui, os intervalos são todos fechados, né? Aí por esse resultado, vocês vão ver que eles vão ser encaixados. O I1, por exemplo, se você definir IN como isso, né? O I1 contém o I2, blá, 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 blá. E aí só ver quem é o ínfimo e quem é o sup, né? O sup dessas sequências aqui, o ínfimo dessa sequência. E aí vai, como é zero e é o intervalo AB, vai ser o A vai ser igual a B, que vai ser zero. Ok? Vocês podem só escrever isso. Então, o exercício para provar que essa interseção aqui é só dá o zero, tá? Muito bem. Ah, eu passei um pouquinho aqui, né? Aí agora, essa prova que os conjuntos racionais dos reais é não enumerável, eu vou deixar para vocês lerem, tá? Porque eu já fiz a outra, mas vocês vão ver que não é difícil, não. Deixa eu ver aqui. Aliás, se eu fizer isso, já acabou aqui, né? Encerrou o negócio. É isso, porque eu já tinha provado outro resultado, né? No livro pequeno, ele prova de outra maneira, como eu já tinha falado, né? Também a gente já tinha observado que todo intervalo não degenerado era não enumerável, né? Na outra aula anterior, ok? E aí, com isso, já encerra o conteúdo. É, com isso encerra. Pouco, deu um pouco de trabalho, né? Porque explicar todos os detalhes desse resultado demora um pouquinho mesmo. Não dá só para eu só jogar, não. Ah, eu vou deixar um outro exercício aqui para vocês. Ó, vocês podem imitar a mesma coisa que eu fiz no, no teorema com esse exercício. Só imitar a mesma prova que dá certo. Vou deixar aqui. E aí o seguinte, na aula de segunda e na aula, aí vai ser um pouco, a aula vai ser um pouco mais, vai ter mais coisa, né? Porque como eu vou fazer os exercícios, eu vou colocar aqui embaixo para não ficar só aquele negocinho ali em cima. E aí vocês, se vocês quiserem pedir algum exercício, vocês podem pedir, mas até domingo, porque para dar tempo de fazer, né? Se não, eu vou escolher alguns que eu acho que são mais complicados, que eu acho que com certeza vocês vão ter dificuldade. Por exemplo, ó, prova que esse conjunto
Prove que o conjunto não é difícil, tá? É só de tentar imitar o que eu acabei de fazer. Conjunto A. Aliás, o conjunto E são os elementos da forma M mais alfa N, tal que o MN. Deixa eu dar só uma confirmada se é isso mesmo. Aqui, esse livro aqui que eu peguei o exercício, ele faz de outra forma, mas eu já verifiquei que dá para fazer exatamente como eu fiz aqui, usando essa ideia da M0, lá, 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 lá. Só para procurar um exercício que vocês podiam fazer a mesma coisa para treinar, né? Essa parte aqui. Deixa eu dar um ponto aqui, né? MT, Então, onde esses dois são inteiros e alfa, ele não pertence aos racionais, ou seja, é irracional, né? É denso em R, tá? Então, só para explicar basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão, dado quaisquer A e B, vocês vão provar que existe um número. Aí esse número vai ter que ter o formato M mais alfa N, que está entre esses dois. Onde o M e o N são inteiros e o alfa é irracional. Ok? Então tenta imitar aquela prova ali para ver o que acontece. Ou de alguma forma construir uma coisa parecida. Se não conseguirem, aí eu faço segunda-feira. Ok, tá? Então é isso. E aí, segunda e quarta eu vou fazer exercício, o máximo que eu puder. E aí, sexta eu passo atividade para vocês. Se cuidem, bom fim de semana. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, tá? Boa tarde e até a próxima.